Espera que seja tão potente quanto. Exato, exato. E a mulher tem sua referência. A natureza lhe deu essa referência. Só que a história patriarcal, daí a racionalidade patriarcal, foi produzindo um saber que paulatina e sistematicamente vai tirando da mulher essa referência, Perfeito. a sua própria referência. O senhor tem falado muito em energia, em matéria, né? Como entender o homem com matéria e energia? É uma questão que eu acho que é a base do livro, porque exatamente a evolução do nosso saber foi no sentido de ir restringindo a matéria e a dimensão de massa. Com Einstein, a gente dá uma revertida nisso. Então, eu diria o seguinte, que na medida em que a gente incorpora ou reincorpora a dimensão da matéria, a noção de matéria, ao conceito de matéria, a dimensão de energia, eu acho que a solução do ser humano passa pela essa visão materialista. Sim. Mas esse é o materialismo que incorpora na sua visão a dimensão de energia. Sim. E essa energia seria o quê? Seria, digamos, uma leitura freudiana, a energia, a libido sexual ou não? Passa por aí, mas é mais do que isso, eu diria. É muito concreto. Eu vou dar um exemplo para ficar mais simples. A energia material humana, ela tem características físico-químicas. Então, por exemplo, a energia material humana negativa, ou positiva, ela é calorosa, perfumosa, oleosa, doce. São sensações que os nossos sentidos percebem e a gente sabe que ela é positiva. Quando, ao contrário, é negativa, tem exatamente o inverso. Frígida, seca, salamarga, né? Então, nós percebemos essa energia negativa em nós. Só que a cultura, chamada a nossa civilização, ela avança e evolui no sentido não de saber lidar e desfazer dessa energia negativa, e sim no sentido de conviver com ela. Perfeito. Estaria, isso será tema do segundo bloco, no equilíbrio entre matéria e energia, mas isso será tema do nosso segundo bloco. Vamos para um rápido intervalo e em instantes continuaremos a conversar com o escritor Fábio Madureira. Um momento só, voltaremos já. Opinião Minas está de volta. Conversamos com o escritor Fábio Madureira. O tema da nossa conversa é cultura patriarcal e sabedoria popular. Nós estamos trabalhando, analisando o livro do nosso convidado, que é um livro de autorreflexão e também que nos ajuda à autorrealização, que chama Racionalidade e Sabedoria Popular. Nós exploramos um pouco a diferença entre racionalidade patriarcal e também a sabedoria popular, em que medida, digamos, a sabedoria popular nos ajuda a vislumbrar alternativas de realização e de autoconhecimento. E, ao mesmo tempo, pensamos o homem como matéria e como energia. Estaria exatamente no equilíbrio da visão como matéria e energia, exatamente o segredo, o bem viver da vida? Eu acho que na medida em que o homem, e esse vai ser o caminho, as ciências exatas já estão aí para nos indicar esses sinais, a hora que o ser humano recuperar, na sua visão de mundo, essa dimensão da energia que está na matéria, a gente muda de paradigma, de conhecimento. Porque, inclusive, os nossos hábitos hoje, como eu dizia no bloco passado, nós desaprendemos a lidar com essa dimensão da energia negativa. Então, os nossos hábitos, ao invés deles serem no sentido de cultivar a positiva e se desfazer da negativa, eles são exatamente o contrário. Sim. Os nossos hábitos são muito mais no sentido de conviver, a partir do momento que a gente incorpora, conviver com essa energia que nos faz mal, que é a base, porque essa energia material humana, negativa, ela é a matéria-prima de todos os nossos comportamentos, sim, de todos os nossos processos mentais, físicos, espirituais, emotivos. Sim, mas aí, de onde provém, como se produz e como se acumula essa energia negativa? Eu diria que a base é a sexualidade.
a produção, porque é onde o homem produz e reproduz a vida. Sim. Ele produz uma vida nova e pode reproduzir uma nova vida. E essa, daí chamar energia vital, não é? Eu diria que, então, a produção é na sexualidade. Só que ela é a base, como ela é a matéria-prima de todas as outras áreas do nosso comportamento, termina que ela determina, por exemplo, toda a nossa ação no sentido de reprodução de energia. Aqui estaria a sua maior influência do Freud, onde dizemos civilização é vista como repressão e exatamente repressão da libido humana? Eu diria que o Freud, nesse sentido, ele tem muita razão, que a civilização ela se assenta na repressão ao desejo. Só que nós temos que entender por que a civilização ela se assenta na repressão ao desejo. É exatamente por não conhecer a dinâmica e o funcionamento desse desejo. Na medida em que a gente não conhece, não sabe como funciona a dimensão da energia que está na matéria, a gente termina não conhecendo como é que funciona o desejo. Aliás, no livro dele, Totem e Tabu, ele termina lá dizendo que o dia que o ser humano descobrir como é que se processa a transmissão intercultural, intergeneracional da psique, a gente começará a viver uma nova era. E é por isso que eu acho que a gente já está tendo sinais de que estamos com todas as condições para mudar de paradigma. E eu acho que a sabedoria popular tem pode nos ajudar muito nisso. O conhecimento da sabedoria popular pode nos inspirar e dar bastante bases para essa construção de um novo paradigma de conhecimento. Perfeito. Em alguns momentos, o senhor menciona que a liberação ou a produção da energia negativa estaria associada também à destruição da natureza. Sim, porque exatamente na medida em que o homem, a evolução dele foi no sentido dessa repressão ao desejo, e, consequentemente, ele foi cada vez mais desconhecendo e não sabendo, portanto, lidar com essa dimensão da energia material humana, ele termina, se a gente for olhar a nossa história, é muito uma história de autoagressão. Na medida em que eu não sei, eu sou natureza, todos nós somos natureza. Na medida em que eu não sei como minha natureza funciona, e toda a minha formação é no sentido de desconhecê-la, eu termino por, ao me relacionar comigo e com outro, agredindo a natureza. Sim. Daí, inclusive, no lançamento lá do livro, eu lancei também um chamado Manifesto Egológico, e eu falo disso um pouco no livro, que eu acho que a egologia é um pouco isso, e ela nasce um pouco, esse conceito, Egologia vem de ego. Ego. Ela nasce um pouco de uma dificuldade... Em vez de ecologia, egologia. Egologia, exato. Nasce um pouco de uma dificuldade que a gente tinha nas discussões, porque todo mundo admite que o egoísmo é um defeito. Sim. O egocentrismo, por sua vez, também chega a ser um defeito. Mas como eu ter o indivíduo, a mim mesmo como referência? Que nome dar a isso? Daí egologia. Sim. E a egologia, exatamente, ela é um conceito que tenta nos levar a compreender que a nossa felicidade depende do conhecimento que eu tenha da minha própria natureza e do respeito que eu passe a ter às leis da minha própria natureza. Isso a sabedoria popular tinha. E daí que ela respeitava também a natureza ambiente. Os limites Ecologia. Sim. Por quê? Na medida em que eu respeito a minha própria natureza, eu tenho, na minha visão de mundo, essa dimensão da energia. Você não pode pensar em energia sem pensar em sistema, sem pensar em processo. Claro. Tá? Então, essa visão do coletivo, do todo, o tal do holismo, isso era natural na sabedoria popular. E a gente foi perdendo isso. Então, eu diria o seguinte, e a gente está aí hoje com o planeta em febre, né? Esses dias mesmo a gente está tendo aí, foi ontem, né? O prêmio Nobel. Sim. Do Al Gore, né? E lá alertando, se o ser humano não mudar sua relação com a natureza, com o planeta, é autodestruição da própria raça. E eu digo que